Bom, hoje eu vou contar um case para vocês, né? Vou usar aqui uma técnica de storytelling, e vou contar uma história. E sabe aquela máxima que diz: aprenda muito com o erro alheio e tudo com o seu? Então hoje nós vamos aprender sobre o erro alheio, que na verdade não é o erro que alguém praticou, e sim que foi praticado com alguém que teve um problema de R$ 240 mil em virtude de um erro do Poder Judiciário. Pois bem, bom, todos devem saber, né? Eu advogo na área de erro médico, eu tenho mestrado nisso, eu tenho um livro publicado, esse ano está saindo meu terceiro livro, estou terminando o doutorado, faço parte de comitê de ética da Unesp, enfim, tenho artigos publicados no Brasil e no exterior, eu respiro isso e eu atuo na defesa do médico. Pontuado isso, a história é a seguinte. Um determinado médico estava dando plantão em uma UPA, né, em uma UBS, e chegou um paciente para atendimento. Eu vou economizar na história, tá? Eu podia dar dados e tal. Não precisa. Tudo que a medicina pode fazer, todo o tecnicismo necessário para o amparo, o atendimento e a assistência foi prestado ao paciente. O médico prestou um serviço nota 10, 100%. Um médico estudioso, uma pessoa bem formada. Pois bem, esse paciente foi de alta por volta de madrugada, 3 da madrugada, 2, ok? E ele foi achado morto no outro dia cedo no banheiro da casa dele, tá? Esse paciente, após o óbito, a sua família ajuizou uma ação de dano moral contra esse médico por erro médico. Tá? Qual que era a queixa inicial? Falta de ar. Esse paciente, no atendimento dessa UPA, fez toda a anamnese, foi medicado, fez exames, por exemplo, o eletro, tá? O eco, né, falando de coração, e ele foi dado como morto em casa. Segundo a história do processo, a mulher percebeu que ele acordou para ir ao banheiro e não voltou mais. E ela pegou no sono, viu o sono outro dia cedo, então ele já estava morto lá há 3, 4 horas. Pois bem, isso foi ajuizado uma ação de erro médico. Nós ganhamos, evidentemente, com facilidade a ação na primeira instância. O juiz viu que não tinha vínculo nenhum, nem em direito isso se chama nexo causal, principalmente pelo fato de que eu nunca tinha visto isso, tá? Eu nunca tinha visto uma pessoa ter 14 comorbidades. O que é isso? Ela é uma pessoa muito doente. Esse rapaz era morador de rua, ele era diabético, ele tinha hepatite, cirrose, tinha problemas com colesterol, tinha problemas também com arritmia, e eu nem consigo lembrar. 14. Quem disse? O prontuário médico, que antecipa a morte, e depois foi atestado pelo SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Então percebam que é prova produzida em nível de conteúdo probatório mesmo, de instrução processual, ok? Pois bem, o advogado do paciente, né, do decujus, né, do morto da família, apelou para o tribunal. O tribunal reformou a decisão de primeira instância. Pessoal, percebam, a primeira instância, com todo respeito aos tribunais, tanto estaduais quanto os superiores, né, e o STF, a primeira instância é a instância mais importante de qualquer processo, porque é aqui que é avaliado o que aconteceu, é aqui que autor e réu são ouvidos, é aqui que se fala com o perito. Muito dificilmente tem um processo de erro médico que não tem perícia, nesse caso teve assistência técnica. Então, se ganhou aqui, a possibilidade de reversão no tribunal, matematicamente já é mais difícil. Agora, processualmente, é ainda mais. Houve uma reversão da decisão com base no entendimento de medicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se eu não me engano, de 2002. O óbito ocorreu em 2014.
forçoso crer que esse entendimento de 2002 é ultrapassado pela evolução dos guidelines. Muito dificilmente algo, em qualquer profissão, não só na medicina, que era praticado em 2002 é até hoje. No direito muda-se a jurisprudência, na medicina muda a literatura. Na engenharia deve mudar outra coisa, que eu não entendo de engenharia. Na fisioterapia também deve mudar a literatura, na psicologia também. Enfim, o mundo científico está em franco progresso e por isso que nós temos um aumento da longevidade, por exemplo, no caso da medicina. Por isso que questões que eram tidas como um absurdo, como por exemplo o casamento homoafetivo, foi legalizado, porque a sociedade se desenvolve e a vida vai melhorando, pelo menos em tese. É assim que deveria ser. Enfim, utilizamos todos os tipos de expediente profissional para tentar reverter essa decisão. Sustentação oral, recurso dentro do próprio tribunal, recurso no STJ, no STF. E aí você percebe que não é mais uma questão de processo, e sim de morosidade e dificuldade do Poder Judiciário a analisar algo. Frigir dos ovos, resumo da ópera, trato final. Essa reversão errada, que não conseguiu se reverter na continuidade do processo, gerou a esse médico um valor indenizatório de R$240 mil. E essa história se baseia em quê? Se baseia no risco de um processo por erro médico, que é totalmente dissociado do erro médico de pronto. Erro médico não tem nada a ver com processo de erro médico. Tem vídeo aqui no canal falando disso, né? Quisera eu conseguir pôr cards, né? Essas coisas aí que todo mundo põe, que eu acho super interessante. Eu não sei mexer com isso, mas por favor procurem e vão ver. Então, o processo de erro médico não guarda relação com o erro médico em si e você está sujeito a uma ação indenizatória e é um possível erro do judiciário. E eu falo que houve erro porque isso é atestado de forma fácil, né? Foi muito fácil atestar, porque eu peguei todas as evoluções da cardiologia, né? Porque no caso a alegação principal era que o médico não tinha visto o infarto, sendo que ele tinha feito o eco e o eletro. E a reclamação não tinha vínculo direto e não tinha outras condições clínicas que ensejavam no momento que fosse qualquer tipo de problema cardíaco. Então nós temos um médico pagando caro, né, praticamente R$250 mil por um erro do judiciário, que pode acontecer com qualquer um. E por isso o vídeo de hoje, para que todos tenham cuidado, para que todos tenham uma ação preventiva no trato. E a gente poderia fazer agora, falar de Covid, né, que está tendo tanto problema que tem médico que não receita, né, a cloroquina, e aí ele é processado porque não receitou, ao mesmo tempo que o outro que receita e o paciente pode vir a morrer, ele está sendo processado porque receitou. Então percebam que a gente nunca teve um abismo jurídico tão alto, tanta insegurança no âmbito jurídico, né? E, infelizmente, quem sofre é a sociedade, é o profissional, e nesse caso um profissional de altíssimo gabarito e competência está pagando por um erro que não é dele, que ele não cometeu, e aí fica difícil não falar em insatisfação profissional. Como que esse cara vai acordar para trabalhar 240 mil, para pagar 240 mil reais por um erro do judiciário? Então esse é o meu recado de hoje, para a gente tomar cuidado com tudo, pegar firme na relação médico-paciente, que se há um pilar, se você falar assim para mim, Miley, qual é o remédio para não ter processo, se fosse um só, é claro, eu falaria relação médico-paciente, até porque eu tenho um livro escrito só sobre isso, e existem péssimos profissionais que nunca foram e dificilmente serão processados, ao passo que excelentes profissionais já foram e ainda poderão ser, exclusivamente pela questão do trato humano, da acolhida, tá bom? Fica aqui o meu recado de hoje e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!